Parte 18. TCU recomendou paralisar obras irregulares. Petrobras foi campeã em aumentos de custos. O TCU, Tribunal de Contas da União, elaborou relatório de fiscalização com indícios de graves irregularidades em 63 obras do governo federal, a ponto de recomendar, em setembro de 2009, a paralisação de 41 empreendimentos da administração Lula. Entre os casos mais graves, a Petrobras, na construção da refinaria Abreu e Lima, em Pernambuco, cujos serviços àquela altura estavam estimados em 4 bilhões de reais, técnicos do TCU detectaram sobrepreços e critérios de medição inadequados. Na reforma da refinaria Presidente Getúlio Vargas, no Paraná, com obras orçadas no total de 2,5 bilhões de reais, também teria havido a prática de sobrepreço. Das 41 obras em piores situações, 14 estavam a cargo do DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte do Ministério dos Transportes. Outras 5 obras eram tocadas pelo DENOX, Departamento Nacional de Obras contra as Secas, do Ministério da Integração Nacional. Além da cobrança de preços acima da média do mercado, o TCU identificou restrições à competitividade nas licitações, deficiência em projetos apresentados e orçamentos incompletos. Para o presidente do TCU, Ubiratan Aguiar, a interrupção dos serviços é medida extrema. Não nos interessa a paralisação de obras, mas não poderíamos deixar que prosperassem a fraude, o conluio e a corrupção. Além das 2 refinarias, faziam parte da lista de casos mais graves as seguintes obras com os respectivos custos: construção/ampliação das estradas BR-101, no Rio de Janeiro, no valor de 80 milhões de reais. BR-158 na divisa entre Pará e Mato Grosso, de 64 milhões de reais. BR-364 em Rondônia, 62,8 milhões de reais. BR-265, Corredor Leste, em Minas Gerais, 31,5 milhões de reais. E BR-317 na divisa entre Amazônia e Acre, no valor de 23 milhões de reais. 2 aeroportos estavam na relação, o de Guarulhos, de São Paulo, com obras estimadas em 69,8 milhões, e o de Vitória, com serviços estimados em 5 milhões de reais. Faziam parte da lista de obras irregulares a ampliação da rede de energia elétrica no Piauí, orçada em 203 milhões de reais. A construção da barragem de Berizal, em Minas Gerais, estipulada em 6,6 milhões, e os projetos de irrigação entre Santa Cruz e Apodi, no Rio Grande do Norte, no valor de 15,7 milhões de reais, e do Baixio de Irecê, na Bahia, de 48 milhões de reais. Algumas obras sofreram aumentos de custos expressivos, o que alertou o TCU. 5 delas a cargo da Petrobras. O gasoduto Urucu-Coari-Manaus subiu de 2,4 bilhões de reais no início das obras em 2006 para 4,5 bilhões de reais em março de 2009. Justificativa da Petrobras: a estatal resolvera implementar tecnologia inédita no país. O gasoduto Cacimbas-Catu, entre o Espírito Santo e a Bahia, teve os custos elevados de 2,9 bilhões de reais para 3,5 bilhões de reais. Segundo o TCU, havia contratos firmados sem licitação e o superfaturamento nos serviços de aplicação de asfalto alcançara 2.400%. Trabalhos de escavação em 183 quilômetros da obra foram acordados em 1,6 milhão de reais, enquanto o mesmo serviço em outro trecho de 171 quilômetros recebeu orçamento de 10 milhões de reais. As plataformas marítimas P-52, Campo Roncador, e P-53, Campo Marlim Leste, sofreram reajustes respectivamente de 3,2 bilhões de reais para 3,5 bilhões de reais e de 2,9 bilhões de reais para 3,9 bilhões de reais. Integrava a lista a construção do complexo petroquímico do Rio de Janeiro, cujas obras tiveram aumento de 18,7 bilhões de reais para 19,2 bilhões de reais. Os custos aumentam com termos aditivos que passam a ser incorporados aos contratos iniciais. Eles alteram projetos básicos, multiplicam valores de obras e introduzem novos serviços. A plataforma P-56, cujo destino era a Bacia de Campo, no Rio de Janeiro, é outro exemplo. A sua construção subiu de 2 bilhões de reais para 2,4 bilhões de reais. A refinaria de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, teve 24 anexos ao contrato original. Os aditivos previam pagamentos por serviços não estabelecidos anteriormente até reajuste salarial aos operários. Naquela obra teria ocorrido direcionamento de contratos. De 2007 a 2009, a construção da Eclusa de Tucuruí, na Pará, foi reajustada de 548 milhões de reais para 815 milhões de reais, um aumento de quase 50%. Chamaram a atenção do TCU os custos da via perimetral, a margem direita do Porto de Santos, em São Paulo, que praticamente dobrou de preço, de 55 milhões de reais para 107 milhões de reais. Os seguintes reajustes em obras do setor de transportes causaram estranhamento: Arco Rodoviário do Rio de Janeiro, de 756 milhões de reais para 1,1 bilhão de reais. BR-101 em Pernambuco, de 715 milhões para 818 milhões. BR-101 no Rio Grande do Norte, de 281 milhões de reais para 374 milhões de reais. E a Ferrovia Transnordestina, de 4,5 bilhões de reais para 5,4 bilhões. Em julho de 2009, o TCU havia determinado a redução de 120 milhões de reais no contrato firmado entre a Eletronuclear e a construtora Andrade Gutierrez para construir a usina nuclear de Angra 3, no Rio de Janeiro. Haveria sobrepreço nos serviços. Como o Brasil é grande,
Antes do exame de mais problemas registrados na área da Petrobras, a paciência do leitor é preciosa para uma lista de outras 27 obras suspeitas de irregularidades, de acordo com o mesmo relatório do TCU. Em ordem de grandeza, construção do trecho rodoviário do Corredor Leste, do Espírito Santo, com serviços orçados em R$ 95 milhões. Obras do contorno rodoviário de Foz do Iguaçu, no Paraná, de 74,7 milhões. Complexo viário Baquiribu-Guarulhos, São Paulo, 69,8 milhões. Construção de trecho do corredor rodoviário da Fronteira Norte, em Roraima, 15,6 milhões de reais. Restauração de rodovias federais no Espírito Santo, 11,4 milhões de reais. Acesso rodoviário no Corredor Leste, no Espírito Santo, 10,7 milhões de reais. Construção de trechos rodoviários na BR-393, em Espírito Santo, 9,7 milhões de reais. Distrito Industrial de Manaus, de 1,2 milhão. E obra na BR-010, a Tocantins, Maranhão, 1 milhão de reais. Agora, obra de drenagem e de construção de barragens. Adutora Italuís, no Maranhão, concurso estimado em 299 milhões de reais. Adutora de Santa Cruz, no Rio Grande do Norte, 131 milhões de reais. Adutora de Serra da Batateira, na Bahia, 67,7 milhões de reais. Construção da barragem de Rangel, no Piauí, 53,8 milhões de reais. Drenagem do Tabuleiro dos Martins, em Maceió, 53,6 milhões de reais. Obras de saneamento na região do Rio Paraibuna, em Minas Gerais, 35 milhões de reais. Construção do sistema adutor do Sudeste do Piauí, 34,5 milhões de reais. Obras de controle de enchentes no Rio Poti, no Piauí, 25,2 milhões de reais. E construção da barragem de Congonhas, em Minas Gerais, 500 mil reais. Por fim, as últimas 8 obras com suspeita de irregularidades, acompanhadas, como em todos os casos, de seus custos totais. Construção dos terminais de granéis do Porto de Barra do Riacho, no Espírito Santo, no valor de 347 milhões de reais. Expansão da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica, no Maranhão, 242 milhões de reais. Construção da Fábrica de Hemoderivados de Pernambuco, 136 milhões de reais. Construção da linha 3 do metrô no Rio de Janeiro, 65 milhões de reais. Construção da sede do Tribunal Regional Federal no Distrito Federal, 19,7 milhões de reais. Construção do Porto de Camargo, em Campo Mourão, no Paraná, 10,1 milhões. Construção da Escola Agrotécnica de Nova Andradina, Mato Grosso do Sul, 1,5 milhão de reais. E reforma do campus da Universidade de Pelotas, no Rio Grande do Sul, por 1,3 milhão de reais. A Petrobras é um caso à parte. Maior empresa nacional, faturou 240 bilhões em 2008 e respondia no final do segundo governo Lula por mais de 90% dos investimentos das estatais brasileiras. As suas 21 subsidiárias aplicavam 60 bilhões de reais por ano. Desde a posse de Lula, em janeiro de 2003 até abril de 2009, a empresa firmou contratos de prestação de serviços no valor de 129 bilhões de reais, sendo 47 bilhões, mais de um terço do total, sem licitação. De suas 80 diretorias, gerências e assessorias importantes, 21 foram ocupadas por indicações políticas, a saber, 17 do PT, 2 do PMDB e 2 do PP. Vale destacar a Braspetro, distribuidora de combustíveis nas mãos do ex-senador tucano Sérgio Machado, do Ceará, apadrinhado do senador Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, e o próprio presidente da estatal, José Sérgio Gabrielli, do PT da Bahia, ligado ao governador da Bahia, Jacques Wagner, do PT. Em 25 de março de 2009, a Polícia Federal deflagrou a Operação Castelo de Areia para desbaratar uma quadrilha que envolveria diretores da construtora Camargo Correia. De acordo com as investigações, foram detectadas licitações fraudulentas, obras públicas superfaturadas e remessas ilegais a paraísos fiscais. Havia indícios de uso do chamado dólar cabo para mandar dinheiro ao exterior, sistema pelo qual não há transferências físicas ou eletrônicas de valores entre países, mas compensações por intermédio de contas de doleiros. As apurações da Polícia Federal apontaram para Fernando Arruda Botelho, sócio da Camargo Correia e vice-presidente da Fiesp, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. Ele seria responsável por doações da empreiteira a partidos políticos. 7 legendas foram citadas no primeiro momento: PSDB, DEM, PPS, PMDB, PP, PDT e PSB. Depois surgiram menções às agremiações do PT, PTB e PV. O presidente da Fiesp, Paulo Scaff, teria intermediado contribuições a candidatos. Entre os políticos diretamente mencionados por receber dinheiro da Camargo Correia estavam os senadores Agripino Maia, do DEM do Rio Grande do Norte, e Flexa Ribeiro, do PSDB do Paraná. É isso mesmo? Não, do Pará. O deputado José Carlos Aleluia, do DEM da Bahia, e um ex-candidato a prefeito de Recife, Mendonça Filho, do DEM. Em seguida viriam outros nomes, mas da mesma forma não haveria indicações de doações ilegais para o senador Aloysio Mercadante, do PT de São Paulo, e os deputados José Eduardo Cardoso, do PT de São Paulo, Cândido Vacareza, do PT de São Paulo,
Arlindo Chinaglia, do PT de São Paulo, Aldo Rebelo, do PCdoB de São Paulo, Michel Temer, do PMDB de São Paulo, Paulo Renato, do PSDB de São Paulo, Edson Aparecido, do PSDB de São Paulo e Rodrigo Maia, do DEM do Rio de Janeiro. Empresas do Grupo Camargo Corrêa figuravam entre as principais doadoras a candidatos e comitês financeiros nas campanhas eleitorais de 2006 e 2008. Doaram oficialmente 38,3 milhões de reais, sendo que em 2008 os 3 partidos que mais receberam foram respectivamente DEM, 3,1 milhões, PT, 1,2 milhão e PSDB, 580 mil reais. Mas não foram apenas doações legais, pelo que se depreende de ligações telefônicas captadas pela Polícia Federal durante as investigações. Esse diálogo, por exemplo, foi travado entre Pietro Francesco Giavina Bianchi, diretor da empreiteira acusado por ligações com doleiros, e um interlocutor identificado apenas como Marcelo, que inicia a conversa. Aquela tulipa, lembra? Chegou a ver? Não. O que é isso? Eram algumas coisas para acontecerem ontem. Sim, mas o que é? Campanha política? É. Por dentro? Não. É, então não tô sabendo. Nem eu tô sabendo tudo. Em mais uma gravação autorizada pela Justiça, o mesmo Pietro Bianchi conversa com Fernando Dias Gomes, outro diretor da empreiteira. Gomes telefona para Bianchi porque um tal Luiz gostaria de saber se o deputado José Carlos Aleluia receberá dinheiro em Pietro Bianchi. E Pietro Bianchi responde: mas pagamos, não? É, eu vou dar uma olhada. Diz que ele tem um pendrive lá embaixo. Além disso, na minha pasta lá, tem aquela pasta de eleições. Ah, tá bom. E lá tem todos os caras que foram pagos. Eu procuro lá, então. A relação inclusive oficial, a colaboração oficial. Tá bom, tem as duas, né? Tá bom. A Camargo Corrêa teria repassado 178 milhões de reais a políticos e funcionários públicos entre 1995 e 1998 durante o governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, do PSDB de São Paulo, FHC. A Operação Castelo de Areia poderia se transformar num barril de pólvora. Em 2008, a Camargo Corrêa participava, por exemplo, das obras de construção da Ferrovia Norte-Sul no trecho Anápolis-Uruaçu, em Goiás, pelas quais recebera 44 milhões de reais. A Polícia Federal, por sua vez, investigava, entre outras 5 grandes obras da empreiteira tocadas em algumas já relacionadas neste texto. As construções da Eclusa da Hidrelétrica de Tucuruí, no Pará, Aeroporto de Vitória, Tribunal Regional Federal no Distrito Federal, Metrô de Salvador e principalmente a refinaria Abreu e Lima em Ipojuca, em Pernambuco, uma parceria do governo Lula com a Venezuela, bandeira do presidente do Brasil. O custo da refinaria era de 4 bilhões de dólares em 2005, chegaria a 12 bilhões de dólares em 2009. Para evitar problemas, Lula agiria com rapidez, solicitando a seu ex-ministro da Justiça, advogado Márcio Tomás Bastos, que atuasse como criminalista na defesa da Camargo Corrêa. Bastos aceitou na hora, mas negou a ver o pedido de Lula. A auditoria do TCU identificara diversas irregularidades na primeira parte da construção da refinaria Abreu e Lima. Teria havido superfaturamento de 121 milhões de reais em serviços executados, inclusive nos de terraplanagem. Usariam o truque do jogo de planilha, pelo qual itens sujeitos a prováveis compras posteriores receberiam preços mais altos, enquanto aqueles cujas quantidades podem ser reduzidas ao longo da obra ficariam com preços baixos. Existiriam indícios da contratação de funcionários e até de máquinas fantasmas, além de suspeitas relacionadas à aquisição de laboratório, tanques de armazenamento e cozinha industrial. Uma das contratadas pela Petrobras para tocar as obras em Abreu e Lima, citada pela Polícia Federal, era a EIT, Empresa Industrial Técnica. Ela apareceria como suspeita de efetuar pagamentos indevidos ao grupo do empresário Fernando Sarney, filho do presidente do Senado José Sarney, do PMDB do Amapá. As atividades de Fernando Sarney foram investigadas pela Polícia Federal e justificarão a devida atenção do leitor, conforme veremos nos próximos capítulos, pessoal. Em todo caso, cabe registrar suspeitas dos federais sobre as ligações entre o filho de José Sarney e Silas Rondô, ex-ministro de Minas e Energia afastado do governo Lula no bojo de um caso de corrupção, como já vimos, mas Silas Rondô continuaria agindo na gestão do PT. Utilizaria sua influência na Petrobras, da qual era integrante do Conselho de Administração, para beneficiar os negócios do grupo de Fernando Sarney. Silas Rondô faria uso de uma consultoria para mascarar o recebimento de dinheiro de empresas do setor de energia. Ele figuraria como sócio oculto da RV2, que assinara, por exemplo, o contrato de 195 mil reais com a Multiner, empresa com atuação na construção de usinas eólicas. Multiner. A Multiner, ou Multiner, não sei, também controlaria a termoelétrica de Cristiano Rocha, em Manaus, que recebera financiamento de 27,7 milhões de reais da Petros, o fundo de pensão da Petrobras. 8 meses após deflagrar a Operação Castelo de Areia, a Polícia Federal concluiu uma nova fase de investigações sobre as atividades da Camargo Corrêa. O delegado Otávio Margornari, russo, apontou obras suspeitas de superfaturamento e indícios de doações ilegais a cerca de 200 políticos. Citou o deputado Walter Feldman, do PSDB de São Paulo, que teria recebido 5 mil reais
5 mil dólares por mês, de janeiro a dezembro de 1996, além de outros 20 mil dólares em 98. Fez referências a 45 mil dólares encaminhados em 96 a Palácio Band, o que indicaria se tratar do Palácio dos Bandeirantes, sede do governo de São Paulo. O nome do presidente da Câmara dos Deputados, Michel Temer, do PMDB de São Paulo, surgiu como beneficiário de 345 mil dólares ao lado dos registros de 21 cifras com valores, datas e taxas de câmbio. Os valores repassados pela Camargo Correia a Michel Temer seriam redondos, variando de 5 mil a 10 mil dólares e em alguns anos com periodicidade mensal. O delegado federal relacionou o ex-deputado Aloysio Nunes Ferreira, do PSDB de São Paulo, supostamente contemplado com 15.780 dólares em 1998. O ex-senador Gilberto Miranda com 50 mil dólares e a Companhia Energética de São Paulo, para onde doação de 2,3 milhões de dólares teriam sido enviada em 97. O Ministério Público Federal em São Paulo ofereceu denúncia contra os executivos da Camargo Correia Pietro Francisco Giavina Bianchi, Fernando Dias Gomes e Darcio Brunato. Apontou o pagamento de 4 milhões de reais de propina no exterior, um acerto para a empreiteira vencer licitações e construir 5 hospitais no Pará e 23 navios para a Transpetro, uma subsidiária da Petrobras. No caso dos 5 hospitais, o suborno irrigaria os caixas 2 do PT e do PMDB com, respectivamente, 260 mil e 130 mil reais. Havia suspeitas de pagamento de propina aos senadores Inácio Arruda, do PCdoB de Ceará, e Renato Casagrande, do PSB do Espírito Santo, pelo suposto envolvimento deles com as obras de construção do metrô de Fortaleza e do aeroporto de Vitória. O diretor da Eletronorte, Ademar Palocci, irmão do deputado Antônio Palocci, do PT de São Paulo, também seria investigado por conta das obras na eclusa da hidrelétrica de Tucuruí. Os serviços da Camargo Correia em Tucuruí gerariam 1 milhão de reais em comissões ilegais, dividido meio a meio entre PT e PMDB. Astrogildo Quental, diretor da Eletrobras, ligado à família Sarney, poderia estar envolvido na maracutaia de Tucuruí, conforme as investigações. O nome do deputado Valdemar Costa Neto, do PR de São Paulo, um dos expoentes do escândalo do Mensalão, da mesma forma que o de Paulo Souza, diretor da DERSA, Desenvolvimento Rodoviário, empresa do governo de São Paulo, apareceu ligado a suspeitas relacionadas à construção do Rodoanel Mário Covas. Obras da linha 4 do metrô de São Paulo teriam servido para o pagamento de propinas, da mesma forma que as da ponte Jurubatuba, na zona sul da cidade. Foram citados Elton Zacarias, secretário de Habitação da Prefeitura de São Paulo, supostamente envolvido em irregularidades nas obras de urbanização de Paraisópolis, na capital paulista, e os vereadores paulistanos Antônio Carlos Rodrigues, do PR de São Paulo, e Toninho Paiva, do PR de São Paulo, suspeitos de facilitar a compra de um terreno para Camargo Correia. Elton Zacarias teria recebido 1 milhão de reais, os dois vereadores, 800 mil. Um dos grandes contratos assinados sem licitação durante a era Lula, entre a Petrobras e organizações não governamentais no valor de 16,1 milhões de reais foi celebrado em outubro de 2008 com o MBC, Movimento Brasil Competitivo, uma OSCIP, Organização da Sociedade Civil de Interesse Público. O escopo do convênio era a modernização da gestão pública e o aumento da competitividade do setor. No papel, tudo muito bonito, como sempre. O problema foi que entre seus conselheiros, o MBC tinha o presidente da Petrobras, José Sérgio Gabrielli, e mais 4 ministros da administração Lula, inclusive a chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, do PT do Rio Grande do Sul. A Petrobras teria assinado contratos suspeitos no valor de 203 milhões de reais com o grupo Protemp, que disponibilizava mão de obra. Entre 2005 e 2009, as 4 empresas da organização, cuja sede ficava em Santo André, em São Paulo, firmaram 27 contratos com a Petrobras, sendo que 11 por dispensa de licitação. Havia suspeitas de que laranjas eram proprietárias da Protemp. O sócio Walter Fabri, W-A-L-T-E-R, volta com W, Fabri, F-A-B-R-I, por exemplo, não passaria de um funcionário da empresa. Deolinda Malintachi, não sei, M-A-L-E-N-T-A-C-H-I, moradora da periferia de Santo André, teria participação majoritária no grupo. Morreu sem deixar bens. Outra moradora da periferia de Santo André, a aposentada Maria Aparecida da Costa, ficaria sócia depois de perder os documentos e receber solicitação para assinar os papéis. De acordo com a Folha de São Paulo, ela seguiria a orientação de um advogado que a procurara de nome Saulo de Lima, um ex-secretário do prefeito Dario Lima, do PT, em Blumenau, Santa Catarina. O repórter Fernando Barros de Mello revelou também o nome de um ilustre empregado da Protemp devidamente terceirizado e instalado no setor de comunicação institucional da Petrobras em São Paulo. José Carlos Espinosa, fiel escudeiro de Lula. Ex-segurança do chefe, chegou ao comando do Gabinete Regional da Presidência da República em São Paulo no primeiro mandato de Lula. Participou da elaboração da agenda da campanha de Lula à reeleição em 2006. Deixou o cargo na esteira do escândalo do dossiê, aquele que envolveu o senador Aloysio Mercadante do PT de São Paulo, já relatado aqui. Na Petrobras, José Carlos Espinosa teria a função, conforme explicou, de fazer interlocução com os movimentos sociais.
Ao esclarecer o que fazia, citou dirigentes do MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura e Federação dos Trabalhadores na Agricultura Familiar. Nas palavras de José Carlos Espinosa, por conta exatamente do meio de campo que foi pedido para eu fazer entre os movimentos sociais da Petrobras, conheço o José Rainha, o presidente da CONTAG, o pessoal da FETRAF. O TCU examinou o destino das aplicações da Petrobras em programas e obras sociais. Eram convênios ou contratos firmados por dispensa de licitação que movimentaram 209 milhões de reais entre 2003 e meados de 2009. A maior parte do dinheiro vinha do chamado FIA, o Fundo da Infância e Adolescência, e beneficiou o PT e os partidos da base aliada do presidente Lula. De dezembro de 2008 a maio de 2009, por exemplo, de 38,6 milhões de reais provenientes de 157 repasses, 54% dos recursos irrigaram administrações do PT. Os 46% restantes foram divididos por 16 partidos. Se considerarmos o PMDB, os dois principais partidos da base aliada, PT e PMDB, embolsaram 67% da verba. Levantamento do TCU identificou repasses da Petrobras no valor de 15 milhões de reais para a CUT, a Central Única dos Trabalhadores ligada ao PT, alfabetizar 140 mil trabalhadores entre 2004 e 2005, ainda no primeiro mandato de Lula. Parte do dinheiro compraria 100 mil kits de cadernos, estojos, borrachas, lápis e apontadores para uso de alunos, e outros 4 mil kits com cadernos, pastas e canetas seguiriam para professores. Não houve comprovação de distribuição dessas centenas de milhares de itens. A Petrobras financiou 119 festas de São João na Bahia. A maioria dos eventos beneficiou cidades governadas pelo PT ou por partidos da base aliada entre 2005 e 2008. Os recursos da estatal eram intermediados pela ANOR, Associação de Apoio e Assessoria a Organizações Sociais no Nordeste, uma organização não governamental dirigida por Aldenira da Conceição Sena, vice-presidente do PT da Bahia. A entidade recebeu 4,1 milhões de reais para fazer o gerenciamento das festas. A Folha de São Paulo apurou que Rosenberg Pinto, assessor especial do presidente da Petrobras, José Sérgio Gabrielli, do PT da Bahia, negociava cotas de patrocínio para as tais festas juninas. Indicava empresas que deveriam ser contratadas pelos prefeitos. Césira Macharinelli Ferreira, suplente do Conselho Fiscal da ANOR, era secretária. Césira Macharinelli, né? Suplente do Conselho Fiscal de ANOR, era secretária particular do governador Jacques Wagner, do PT da Bahia. Outra dirigente da entidade, Maria das Dores Loyola Bruni, mantivera ligações com o ex-deputado Josias Gomes, do PT da Bahia, um dos envolvidos no escândalo do Mensalão. A CGU, Controladoria Geral da União, detectou indícios de desvios em 8 contratos da Petrobras no valor de 5,6 milhões de reais, todos celebrados com organizações não governamentais entre 2003 e 2008. Conforme o jornal O Globo, havia ausência de comprovantes de despesas e dinheiro da estatal em empresas ligadas aos próprios donos das entidades patrocinadas. Um repasse suspeito no valor de 1,4 milhão de reais beneficiou a Associação Vira-Lata, uma cooperativa de catadores de papel dirigida por um assessor do deputado João Paulo Cunha, do PT de São Paulo, também citado no escândalo do Mensalão. Outro repasse sob investigação de 477 mil reais favoreceu a Confederação das Mulheres do Brasil, que manteria ligações com o PMDB. Documentos apresentados pela entidade seriam fraudados. Empresas de parentes de diretores da patrocinada teriam sido contratadas com dinheiro da Petrobras. Já o CEAP, Centro de Articulação de Populações Marginalizadas, recebeu 2,9 milhões de reais. A CGU apontou diversos problemas no uso do dinheiro por parte da entidade, que era dirigida pelo ex-vereador Ivanir dos Santos, do PT do Rio de Janeiro. Uma organização não governamental, o IFAS, Instituto Nacional de Formação e Assessoria Sindical da Agricultura Familiar, com sede em Goiânia, fechou convênio de 4 milhões de reais com a Petrobras em 2007. O acordo previa o plantio de mamona, dendê e girassol em Minas Gerais, Ceará e Bahia. A empresa estatal chegou a repassar 1,6 milhão de reais do estipulado, mas nada saiu do papel, conforme o jornal O Estado de São Paulo. Entre os nomes dos fundadores do IFAS estava Delúbio Soares, tesoureiro do Mensalão. Durante os 2 mandatos de Lula, 3 empresas foram contratadas 268 vezes pela Petrobras. Juntas, R.A. Brandão Produções Artísticas, Guanumbi Produções e Eventos e Cibemol Promoções e Eventos, esta última registrada em endereço onde funcionava um canil no Rio, faturaram 11,6 milhões de reais em contratos sem licitação. Rafael de Almeida Brandão era sócio das 3. Outra coincidência, a responsabilidade pelas contratações estava a cargo do gerente de comunicação de abastecimento da Petrobras, Giovanni de Moraes, oriundo do movimento sindical de químicos e petroleiros da Bahia, como aliás o presidente da Petrobras, José Sérgio Gabrielli, o seu assessor especial, Rosenberg Pinto, e o próprio governador do estado, Jacques Wagner.
Geovani de Moraes teria gastado 150 milhões de reais em 2008, sendo que só haveria autorização para despender 30 milhões de reais. Como foi possível? Ele seria exonerado no começo de abril de 2009, mas até o final de julho daquele ano permanecia na Petrobras em licença médica. Nos negócios suspeitos com recursos públicos firmados por Geovani de Moraes, surgiriam os nomes de duas produtoras de vídeo, ambas contratadas também por campanhas eleitorais do governador Jacques Wagner e de prefeitos do PT. A Movimento Produções e Eventos e a MIV Produções receberam 7,2 milhões de reais em contratos sem licitação. As empresas estavam em nome do mesmo dono, Wagner Angelim. Em 2004, Geovani de Moraes autorizou a contratação por 163 mil reais da Movimento Produções e Eventos. No ano seguinte, gastou 291 mil reais com as duas produtoras. Em 2006, ano da eleição de Jacques Wagner a governador, a Petrobras despendeu mais 1 milhão de reais em contratos com as produtoras de Wagner Angelim. Em 2007, a conta foi de 1,8 milhão de reais. Em 2008, mais que dobrou para 4 milhões. Entre as irregularidades apuradas, Geovani de Moraes faria pagamentos sequenciais às empresas e evitava celebrar contratos. Ao escolher desembolsos picados, elevava custos e aumentava os ganhos das prestadoras de serviços. Em 2008, foram 90 pagamentos às duas produtoras. Outros serviços contratados por Geovani de Moraes não teriam sido entregues. A ANP, a Agência Nacional de Petróleo, investigou compensações financeiras pagas pela Petrobras, os chamados royalties, a prefeituras em cujas cidades havia exploração de petróleo e gás ou instalações para armazenar ou escoar combustível. Encontrou aumento de quase 800% em repasses ocorridos durante os anos de Lula, principalmente no Nordeste. Os valores subiram de 16 milhões em 2002 para 144 milhões de reais nos primeiros 6 meses de 2008. Levantou suspeita que procuradores da própria agência reguladora do Escritório de Brasília teriam sido responsáveis por pagamentos superiores aos determinados pela Justiça. Alguns deles fariam defesas negligentes. O jornal O Estado de São Paulo contou a história do pequeno município de Itambé, no Pernambuco. Passa por seu território o gasoduto Nordestão 1. A ANP determinara royalties em torno de 40 mil reais por mês em 2007. A prefeitura contratou a Paradigma Consultoria, dirigida por Eugênio Roberto Maia, superintendente da ANP até 2006. O valor dos royalties pulou para 584 mil reais por mês. Em outubro de 2009, 15 municípios nordestinos mantinham contratos com a empresa de Eugênio Roberto Maia e brigavam judicialmente contra a ANP. A cidade de Moreno, Pernambuco, viu a arrecadação por royalties subir de 44 mil reais em 2007 para 8,7 milhões de reais no ano seguinte. No caso de Itambé, a Paradigma Consultoria, com sede no Rio, ganhou 1,1 milhão de reais em comissões. Foi a compensação pelos 11,5 milhões de reais arrecadados em 17 meses pela prefeitura. Um caso deu o que falar. Victor de Souza Martins, irmão do ministro da Comunicação Franklin Martins, era diretor da ANP desde 2005. Ele foi acusado de desviar recursos da Petrobras para esquema de pagamento de royalties. Praticaria tráfico de influência a fim de beneficiar a empresa Análise, Consultoria e Desenvolvimento, operada por sua mulher, Josênia Bourguignon Seabra. Pagamentos de royalties retroativos referentes à exploração do campo de Marlim na Bacia de Campos poderia gerar uma soma de 1,3 bilhão de reais e dezenas de milhões em comissões irregulares. Victor de Souza Martins negou. 12 cidades teriam obtido novos e vantajosos critérios de pagamento de compensações do setor petrolífero, graças a recomendações de Victor de Souza Martins. Os diretores da ANP arbitravam sobre o pagamento de royalties. Juntos, 5 dos 12 municípios mais que dobrariam a arrecadação com as compensações, obtendo 176 milhões de reais em 2008. A Polícia Federal admitiu investigar o caso em abril de 2009, mas não confirmou se Victor de Souza Martins estava entre os suspeitos. Um dossiê contra o diretor teria sido elaborado por Araponga, do próprio setor de inteligência da ANP. Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, dobrou a receita mensal com royalties, de 2,5 milhões de reais para 5,2 milhões de reais, após contratar em 2007 a Petrobonus Consulting, empresa especializada em obter o benefício. 11 cidades fizeram o mesmo sem licitação. O relatório concedendo a compensação a Angra dos Reis foi assinado por Victor de Souza Martins. A consultoria renderia 23 milhões de reais em comissões à empresa. Newton Simão fazia parte dos quadros da Petrobonus. Antes, ele era assessor de Victor de Souza Martins na ANP, do secretário de Fazenda de Angra, Roberto Peixoto, em 9 de abril de 2009. Fizemos várias tentativas juntos à ANP para conseguir enquadramento e não conseguimos. Só tivemos sucesso com a Petrobonus. Um caso palpitante pôs a ANP na berlinda, o pagamento de 178 milhões de reais supostamente ilegal a sindicatos de produtores de álcool de Mato Grosso do Sul, Goiás e Minas Gerais. O episódio teve a participação do diretor-geral da ANP, Haroldo
Haroldo Lima, uma liderança do PCdoB. O acerto para quitar subsídios que seriam devidos aos usineiros teria sido lesivo aos cofres públicos, pois o valor muito alto foi pago em dinheiro, evitando o procedimento padrão de mandar os credores à fila dos precatórios. Além de Haroldo Lima, teriam participado da negociação o deputado José Mentor, do PT de São Paulo, e um amigo, o lobista Paulo Afonso Braga Ricardo, que ficaria com comissão de 30% do total, ou seja, quase 50 milhões de reais. O lobista disporia de empresas offshore e teria uma empregada doméstica de sócia. Havia indícios ainda de fraudes em licitações para reformar plataformas marítimas no valor de 200 milhões de reais, conforme a investigação da Polícia Federal na Operação Águas Profundas, realizada em 2007. O TCU também apontara possíveis irregularidades em contratos para construir plataformas. Com base no trabalho dos federais, o Ministério Público denunciou 26 pessoas por formação de quadrilha, corrupção ativa e passiva, fraude em licitação e falsificação de documentos, incluindo diretores da IESA Óleo e Gás. Apesar da ação criminal contra dirigentes da empresa, a Petrobras assinou um contrato com a IESA Óleo e Gás no ano seguinte, no valor de 190 milhões de reais para reformar plataformas. A empresa também participava do consórcio encarregado de construir a plataforma P-63 no valor de 1,6 bilhão de reais. Na investigação da Operação Águas Profundas, a IESA Óleo e Gás admitiu ter entregue 3,5 milhões de reais à Angra Porto para comprar informações privilegiadas e vencer concorrência na Petrobras. A Angra Porto, por sua vez, teria pago propina a funcionários da Petrobras a fim de ganhar os certames. Com os dados, a IESA obteria contrato para reformar a plataforma P14. Em 2006, a mesma IESA doara 1,6 milhão de reais para a campanha eleitoral do PT. Como a IESA, a GDK também se metera em confusão e seria recompensada pela Petrobras. A empresa, com sede em Salvador, tornou-se famosa em 2005 após um de seus executivos presentear o então secretário-geral do PT, Silvio Pereira, com um Jeep Land Rover. A revelação do mimo a Silvio Pereira ocorreu no auge do escândalo do Mensalão. Na época, a GDK era dona de 512 milhões de reais em contratos com a Petrobras, sendo que a reforma da plataforma P34 no campo de Jubarte, em Espírito Santo, teria sofrido sobrepreço de 23 milhões de dólares. Conforme o levantamento da Folha de São Paulo, após o escândalo, a GDK voltaria a ser contratada 19 vezes pela Petrobras. Total dos contratos firmados entre 2007 e 2009, 584 milhões de reais. O mais alto, no valor de 199 milhões, foi assinado com dispensa de licitação. Diversas ocorrências justificaram a criação da CPI da Petrobras, mas o Palácio do Planalto a manteve sob controle desde o início, em agosto de 2009. 8 de seus 11 integrantes eram da base aliada. Lula ainda dispunha do presidente da comissão, senador João Pedro, do PT do Amazonas, e do relator, senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima, seu líder no Senado. Requerimentos da oposição foram derrubados. Não houve acesso a dados considerados sigilosos. Engavetaram a investigação do convênio entre a Petrobras e a Fundação José Sarney. Não prosperaram as tentativas de averiguar a manobra contábil usada pela Petrobras com a finalidade de alterar o seu regime tributário e deixar de pagar 2 bilhões de reais em impostos em 2009. Ao contrário da CPI dos Correios, que quase o derrubou, Lula, mais experiente, negociou antes e blindou a CPI da Petrobras. No editorial, sob a regência de Lula, o jornal O Estado de São Paulo abordou a relação estreita entre o presidente da República e o presidente do Senado, José Sarney, do PMDB do Amapá. O apoio a Sarney é peça-chave nessa formidável construção de poder que Lula rege pessoalmente porque considera a sua prioridade número 1. No primeiro mandato, Lula não raro delegou as articulações políticas do governo a Dirceu e aos ministros Márcio Tomás Bastos da Justiça e Antônio Palocci da Fazenda. Neste segundo período, escaldado pelos tropeços no escândalo do Mensalão e até por falta de alternativas, tornou-se ele próprio seu principal operador político. 2 meses antes do início dos trabalhos da CPI da Petrobras, Lula já dava uma dica sobre como trabalhava a comissão de inquérito. O presidente estava ao lado de José Sarney durante um evento em homenagem ao ministro e ex-presidente do TCU, Marcos Vilaça. Lula voltou-se a Vilaça. Hoje você é ministro e eu sou presidente, mas daqui a 1 ano e meio eu não sou mais presidente e vamos estar tomando uma água de coco com uma pituzinha lá em Pernambuco, sem prestar contas à imprensa, sem prestar contas a nenhuma CPI da Câmara ou do Senado, apenas prestando contas ao que nós vamos fazer no futuro. Logo após a instalação da CPI, Lula voltaria a se manifestar. O Senado só tem gente experiente. Você acha que tem algum bobo no Senado? O bobo é quem não foi eleito. Os espertos estão todos eleitos. Perguntado se os senadores fariam a CPI acabar em pizza, Lula vaticinou. Todos eles são bons pizzaiolos. Eu vou parar por aqui, pessoal. Página 749 do livro, na parte 19, chamada Apesar do Desgaste, Lula defendeu José Sarney e retribuiu o apoio recebido no caso do Mensalão, tá? Próximo vídeo eu vou dar início a essa parte aí. E aí eu vou tentar me estender até a página 775, tá? Tentar ler essa média aí de 25 páginas por vídeo, que aí eu consigo concluir essa leitura ainda hoje, se Deus quiser. Muito obrigado a todos vocês que me acompanharam até aqui.
Até a próxima e falou!